Olá, queridos alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Aula gostosa, atraente, comovente e acaba te prendendo a atenção porque a Rondônia acaba tendo muitas histórias interessantes. Da sua formação, a sua expansão até os dias atuais. Então, hoje, por exemplo, nós veremos a aula Doenças e Epidemias no Vale do Guaporé. Inclusive, saber quais eram as doenças daquela época, do século XVIII, século XIX, como era a forma de tratamento, quem eram os personagens, quem foram os personagens que acabaram contraindo essas doenças e qual era a melhor forma de combatê-la. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma viagem na questão sanitária da região do Guaporé, que não era nada fácil. Em uma aula passada, por exemplo, eu falei sobre a ideia do Vale do Guaporé ficar isolado, justamente porque não oferecia uma estrutura eficaz. E aí ela acaba entrando em isolamento, porque houve também a participação do surgimento dessas doenças, além de ataques indígenas. Tá bom? Então, segue comigo no quadro. Na aula de hoje, vamos lá. Nós temos aí a aula 7.1. Olha só, na aula de hoje, então, vocês vão ver sobre doenças e epidemias no Vale do Guaporé. Certinho? Bom, também, como subtópico, eu irei trabalhar sobre o terror da América. O terror da América vem a ser, de fato, a malária, a principal doença que mais irá matar os trabalhadores, as pessoas, os visitantes, enfim, todos aqueles que se arriscavam em adentrar nossa floresta desconhecida, e aí um mosquitinho de nada fazia o estrago. Olha só que interessante. Vamos saber quais eram as outras doenças, as epidemias, e como era ou como ficou a região do Vale do Guaporé. Quando se fala Vale do Guaporé, é toda aquela região que é banhada pelo rio Guaporé. Daí o nome Vale. Então nós temos várias cidades. Ali, por exemplo, Pedras Negras, Costa Marques, acaba sendo banhado. Já Guajará-Mirim é pelo rio Mamoré. Certinho? Bom, a habilidade está aí, a habilidade da nossa aula. Começamos então com essa imagem emblemática, que é a imagem de uma enfermaria. São camas hospitalares preparadas para receber o doente, o paciente. E não existe essa de um quarto específico para cada doente. Não. Muitas vezes todos ficavam juntos em um único local. O importante é que existia ali um médico que pudesse atender todos os demais. Eram vários quartos, e com atendimento para determinado tipo de doença. Então, vejamos lá. A população guaporeana ela foi marcada pela elevadíssima quantidade de doenças e também epidemias que assolaram ali aquela região. Nós estamos falando de pessoas que foram trabalhar nas minas de ouro do Vale do Guaporé a partir de 1734. Estamos falando dos soldados que estiveram tirando serviço, trabalhando ali no Real Forte Príncipe da Beira. Também sobre os agricultores que ali foram na tentativa de trabalhar a terra. Então, todos esses acabaram sendo vitimados por doenças. A morte era uma possibilidade real e próxima em toda aquela região. Chamada por Rolim de Moura como o terror da América. E aí você me coloca nessa imagem para que eu possa estar explicando. Vamos lá. Dom Antônio Rolim de Moura, esse que vocês viram aqui, Dom Antônio Rolim de Moura, ele foi o primeiro governador da capitania de Mato Grosso. A capitania que vai ser criada no dia 9 de março de 1748. Se naquela época
os primeiros lusitanos, portugueses, chegaram ali para conquistar, dominar, fincar a fronteira, eles já sentiram um embaque muito grande. Mosquitinho que vinha, ferrava, e a pessoa começava a ter vários tipos de dores, né? Calafrio, muita febre, tá? Depois das 6 horas, então, nossa. E durante as minhas pesquisas no Vale do Guaporé, o que por muito tempo eu vinha pesquisando, tentando encontrar, na verdade, era o local onde enterravam as pessoas, ali no Forte Príncipe da Beira. Eu tenho o Forte Príncipe e, no entorno, eu tenho a comunidade quilombola de Santo Antônio, do Guaporé. Do Forte, perdão. Comunidade quilombola do Real Forte. E aí sempre se procurou o cemitério da Fortaleza. E depois de longos anos, eu creio que está com uns 3, 4 anos atrás, nós conseguimos encontrar o cemitério. Ficando por trás da comunidade, na parte de mata, e essa aqui é uma foto de uma das catacumbas desse cemitério do Forte. Professor, não é o cemitério da comunidade? Não. O cemitério da comunidade é um outro, certo? Esse daqui, nós temos vários tipos de catacumbas diferentes. E até mesmo pelo formato, pelo material, é bem rústico, como que eles enterravam os seus entes queridos. Tá? Então, toda aquela região, claro que era necessário ter um local para enterrar. Mas até hoje, por exemplo, não se encontrou o cemitério dos negros. Como é que era o ritual? O que eles faziam? Será que eles jogavam na água? Será que eles cremavam? Ainda está em estudo, ou seja, ainda buscamos a pesquisa. Qualquer dia aí vai chegar. Por isso que eu resolvi trazer para vocês a imagem de uma lápide ou de uma catacumba, aonde traz aí a imagem desses soldados que ali viveram e morreram. Deixaram aí sua contribuição, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, eu tenho aí, esse garotinho aí, ó, é o famoso terror das Américas. Vejam, a malária, maculo, ou máculo, como queiram chamar, ou carrações, febres, catarrais, pneumonia, diarreia sanguinolenta, tuberculose, febre amarela, tifo e cólera foram os grandes causadores de morte e causam também um terror entre os habitantes do Vale do Guaporé. Perceberam aí? Vem para mim de novo. Vem para mim de novo. Ó, esse garotinho aqui, ó, ele é pequenininho, quase insignificante, mas ele faz um estrago, principalmente. E hoje já teve várias outras derivações. O mosquito da dengue, que vai ter uma pequena diferença, mas é o mesmo mosquito. Quer dizer, é da mesma família. Só que, com a mutação, ele se torna mais resistente, etc. Tá? Então, você imagina o homem, o desbravador, que veio de São Paulo, que veio de Belém, ou que veio de outras áreas de Goiás, aquela região, e adentra o Vale do Guaporé e dá de cara com esse bichinho. Por quê? A mata era totalmente fechada. Quando o homem chega e vai armar o seu mosquiteiro dentro da floresta, um local úmido, fechado, tem muito mosquito. Para quem já foi fazer pescaria, para quem gosta de pescaria, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes você tem que usar um óleo pelo corpo para espantar os mosquitos. Os índios fazem assim. Passam um óleo, que é uma espécie de repelente, que gera proteção para o corpo. E aí o mosquito não chega. Com aquele cheiro forte, ele não chega. Tá? Mas se você não passar nada e vai para uma floresta, nossa, você vai pegar qualquer tipo de doença.
pode ser um tifo. Ah, se você for tomar uma água, acabou a tua água, vai em tal canto. Não se sabe. A cólera, teve um tempo que a cólera estava atacando aqui na região amazônica. E a pessoa toma contrai, toma essa água contaminada e acaba depois dando diarreia, mais e vai só se desidratando direto. É uma coisa incrível. Aí, ó, chega até ao ponto de se tornar uma diarreia sanguinolenta, tuberculose, senhores. As pessoas que estão ali próximo, tossindo, e pela tosse, aquilo acaba pegando no ar também, viu? Tifo, que mais? Pneumonia, tuberculose, febre, nossa, febre amarela. Mas o pior de todos é esse cara aqui, o mosquito da malária. Geralmente ele ataca, isso já estudos bem avançados, geralmente ele ataca no amanhecer e no entardecer. 6 horas até 8 horas ele está ali atacando. Isso da manhã, às 18 horas da tarde, ele já começa a atacar também. É quando ele sai. Eu falo isso porque o meu pai trabalhava na Fundação Nacional de Saúde, antiga SUCAM, e eles iam fazer teste assim. Primeiro, quando eles iam para campo fazer a coleta, e eu percebi isso, eu via isso de perto, eles tomavam a quinina, um remédio para malária, para não contrair, e eles iam para os locais onde possivelmente havia esses mosquitos. E aí, ele deixava o mosquito sentar no corpo deles. Aí ele vinha com um canudo de vidro, tem um canudo de vidro, e na ponta tem uma borracha. Eles pegavam e sugavam esse... E na ponta aqui existe uma tela. Então tem aqui o canudo, aqui tem uma tela, e aqui tem a borracha. Então eles sugavam esses mosquitos e colocavam em um local. E eles iam estudar se era uma fêmea, se era um macho, etc. Cara, era muito louco a técnica. E até hoje é assim que se faz pela Fundação Nacional de Saúde. Em alguns lugares ainda tem muita malária. A gente sabe disso, tá? Mas esse camaradinho aqui, ó, ele tocou o terror. Por isso que é chamado terror das Américas. Mata muito. Em países atrasados, ainda se mata muito por picada do inseto. A gente fala assim, mosquito, pernilongo, carapanã. Então, para cada região acaba existindo uma nomenclatura. No nosso caso aqui, é a carapanã mesmo, tá bom? Vamos lá, avançando. E aí, de outro ângulo, aquela imagem daquela lápide, né? A região do Vale do Guaporé, ela era vista como uma sepultura a céu aberto. Como assim, professor? Morria muita gente. Então, o cara que ia para lá, ele sabia muito bem que não poderia voltar. Por quê? Devido à doença. Infelizmente. Certinho? Por isso que a fama da que a região adquiriu lá fora foi perturbadora. Mas como que está morrendo muita gente? Cara, não sei. De repente o cara amanhece ruim. Ele foi picado pelo mosquito. Isso porque eles dormiam debaixo de mosquiteiros. Mesmo com a rede, o cara tinha um mosquiteiro. Era muito comum. Hoje não. Hoje você tem produto que você passa no quarto, no local, para que o mosquito não chegue à noite. Ou até mesmo toca fogo em esterco de boi, ali, né? Para sair aquela fumaça, chifre de boi, para a cobra não chegar perto. Existem essas simpatias, tá bom? Ó, esse aí, por exemplo, essa imagem é do Hospital da Candelária. Nós temos essa imagem colorida que vocês vão ver numa outra aula. De Cuiabá, os capitães generais expressavam seu horror a grandes incidências de doenças das minas. Por isso que deveria haver a rápida reposição dessa mão de obra. De repente o cara chegava, bom pra caramba ali, né? Forte, resistente, mas depois de alguns dias o cara já estava com o corpo mole, dor no corpo, suando frio por dentro. E aí, moço, depois de alguns dias, fazia-se o exame
e era contraída a malária. E assim ficava, para vocês terem uma ideia. Certinho? Então, não era fácil. E isso quando o cara se recuperava. E quando o cara tinha outra doença, que juntando com a malária, ela levava mais rápido. Por isso que a malária ela vai ser responsável pela morte de muitas pessoas, de dezenas de milhares de pessoas. No Vale do Guaporé. Certinho? Ela tocou. E se não tivesse? Não tinha como. A floresta, senhores, ela acaba guardando os seus segredos. O homem ele tenta avançar, mas é impedido. É uma forma da floresta reagir ao avanço do homem. Tá certo? Aí uma outra lápide, uma outra catacumba. Os brancos, menos expostos à diversidade ambiental, eram menos vulneráveis às doenças. As doenças, além do ônus grave à saúde e à vida, constituíam-se em sérios problemas para a administração colonial. Para a colonial. Então, verifica, para você ter uma ideia, verifica aí a ideia da preocupação. Os caras, eles se preocupavam como manter, como repor essa mão de obra. Entendeu? Agora, os brancos, né, menos expostos. Claro que os negros que executavam o trabalho de escravo, eles tinham uma resistência maior, porém, também acabavam sendo abatidos por essa doença. Então, é por isso que aqui em Porto Velho, na época da construção da ferrovia, os casarões, eles eram todos telados. Em regiões por aí, por exemplo, você vê casa toda telada. Para quê? Para não entrar mosquito. Eu tenho uma porta principal e depois a porta de tela. E sempre que, claro, entra a ventilação, mas o mosquito é impedido. A mosca, a carapanã, ou o pernilongo, sei lá, o que vocês acharem melhor essa definição. E com isso, não tinha essa. As doenças, além de ônus grave à saúde e à vida, ela tinha um problema enorme para a nutrição. Por quê? Quem é que vai querer ir para o Vale do Guaporé, sabendo que mosquito mata legal? Eu tive uma experiência, vem aqui para mim, eu tive uma experiência em saber dessa malária, quando eu cheguei em Porto Velho, em Rondônia, eu fui trabalhar lá em Mutum, Paraná, a antiga vila Mutum, Paraná. Eu passei, 2 anos. Durante um ano, os meus amigos pegaram 7 vezes malária. 7 vezes malária por ano. Basicamente, quase todos os meses pegavam malária. Ou não se curava, não sei. Mas, graças a Deus, eu nunca peguei. Mas também não quero pegar. Pelo repertório, como eles falam, é muito bom. Ainda mais, é igual a dengue. A dengue, quando chega assim 5 horas, 5 e meia, 6 horas, você começa a ficar todo mal, não dá vontade de comer, só fica deitado, o corpo parece que foi todo batido, na porrada mesmo. Dizem que é igual a dengue, só que é um pouco pior. Aí você toma quinina, que acaba afetando o fígado, aí você tem que comer doce também. Nossa, é um tratamento bastante preocupante. Se não, fica ali resguardada um tempo e pode virar uma pneumonia, uma tuberculose, sei lá. Assim vai, tá bom? No quadro, olha lá, uma outra catacumba também. Essas imagens que vocês estão vendo é no Guaporé. É no cemitério do Forte Príncipe da Beira. Com a região infectada por males tropicais, o ritmo dos trabalhos de produção era comprometido pelo surgimento de epidêmico, dentre os quais as malárias eram as mais comuns, no quais a malária, né? Não, vamos colocar as não, vamos tirar esse S aqui. No caso, a malária
ela era mais comum. Era mais comum. Certinho? Então, vejamos. Essa aqui é uma das catacumbas que foi visto lá no cemitério da Candelária. Cemitério da Candelária, cemitério do Forte Príncipe. É o cemitério do Forte Príncipe. Certinho? Com isso a gente acaba percebendo as várias catacumbas que a gente tem visto lá naquela região do Vale do Guaporé. O mais comum era a doença mesmo. Não tem essa de você morrer de acidente, de arma. Ali não. Quem matava era... pelos registros que eu estou falando aqui, registro das cartas do século XVIII, o mais comum era doença. Por exemplo, o Domingos Ramos VII, o engenheiro, que as cartas vão deixar de falar sobre ele de janeiro a setembro de 1777. O cara veio lá do Amapá, do Forte São José do Macapá, para vir para cá, para a Amazônia, e não sabia do que estava esperando. E aí, contraiu a malária e veio a óbito. Então, era para se cuidar, né? Mas não tinha essa precaução de o que deve fazer, como se cuidar e tal. Estava trabalhando ali, mas vinha a doença, acabava pegando e levava. Continua no quadro, olha lá. Aí, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, não é a farmácia. Ela não é a farmácia. Aí é o escritório da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu coloquei para vocês darem uma olhada nessa questão aqui, ó, do mosquiteiro. Claro que depois, quando acabava o expediente, o cara baixava aqui a lona, ó, ele baixava aqui a lona e fazia ali um quarto, desfazia o mosquiteiro e ali ele ia dormir. E se dormia, de fato, em rede. Ou, quando não, o mais comum que não fazia volume era a rede. E com isso eles pegavam, armavam o mosquiteiro. Cara, se tivesse um buraquinho, o mosquito entrava. A carapana entrava. Se tivesse um buraquinho, sabia? Vejam. Além disso, havia as endemias, que como a de 1758, marcada por um violento curso de sangue e tosse, ou a de 1914, quando a varíola vai infectar os trabalhadores, os soldados do Real Forte da Mira, levando o governo a tomar medidas para evitar o alastramento do mal. Ou seja, de onde vem esse mal? Certo? Então, em 1814, e no século XIX, já se tinha presença da varíola na região do Guaporé. Olha aí. Epidemia de bexigas, por exemplo, também havia. O sarampo, verminoses, muito mais comum, mas devido à água que se bebia, não tinha teste de água, via que a água era limpa, aí tomava. Mas algumas tinham mau cheiro ou contaminação de animais mortos ali, até mesmo criadores de mosquitos. Tudo isso daqui, ó, a epidemia de bexiga, de sarampo, de verminose, flagelava a população e aumentavam
a mortalidade daquela região. Caraca, professor! Então era muita coisa. Não era não? Era. Era muita doença. Era muita doença. Muitíssima mesmo. Então, o cara se livrava de uma e pegava a outra. Se livrava de uma e pegava a outra. E assim ia. Hã? Ou não, alimento mal cozido. Se o cara tivesse um estômago sensível, ele adoecia. Aí, muitas vezes, o alimento demorava a chegar na região, e quando chegava, já chegava um pouco vencido, e o cara, é aquela coisa, não tem tu, vai tu mesmo. E o cara, então, acabava comendo esse alimento. E aí faria o quê? Isso ia dar problema. E como deu. E como deu. Certo? Por isso que era complicado você viver ali. Você se livrava de uma coisa e pegava outra. Se livrava da doença e pegava outra. Se livrava da malária, mas pegava infecção. Rapaz, o cara com uma infecção intestinal, nossa. Da rock, não. O cara com uma gripe já fica abatido. Imagine com sarampo. E tudo isso precisa ter o quê? Um tratamento específico. Certo? Além disso, acrescenta as péssimas condições sanitárias, que se tornavam ainda piores nos picos das enchentes, que vai entre março e abril. Por quê, professor? Bom, aí que tá. Muitas vezes, tu tem a tua casinha ali, e lá atrás você faz como eles falam, um cagadouro, um local para defecar, um local para depositar ali os dejetos, né? Se nesse período a água está aqui embaixo, quando dá enchente, a água acaba lavando tudo. Ou seja, acaba também entrando aqui no cagadouro, né? E isso acaba contaminando. Então, toda a área fica contaminada. Depois que seca, ainda tem a questão do solo, que fica ali com os vestígios dessa proliferação, os resíduos. Então, acaba que, durante a enchente, isso também é preocupante. Por isso que, geralmente, você põe a casa na parte bem alta, para que isso não venha acontecer. Mas, aquela coisa, querendo ficar perto da água, era muito mais cômodo. Aí, vez ou outra, quando dava uma enchente, piorava. Certo? Ok? Vamos lá, então. No diário de navegação do comandante Francisco de Melo Palheta, inclusive ele faz referência a uma praga de piuns junto às cachoeiras do Madeira, que impedia a realização dos trabalhos. Vem para mim aqui. Quando o cara fala praga de pium, meu irmão, o pium é aquele borrachudo. Rapaz, você chega no mês de setembro lá no Guaporé, ali em Costa Marques, você não consegue conversar. Porque você tem que ficar aqui, ó, se abanando. Você pega uma toalha, você pega alguma coisa, você fica se abanando. Se tiver qualquer parte, se tiver de short, sei lá, de calção, tá ferrado. Quando você vai para o festival de praia, que foi agora, dia 26 de setembro, você fica dentro d'água. Porque mesmo estando submerso ali, eles ficam aqui no teu rosto, querendo te pegar. É incrível. E tem pessoas que não sentem e acabam vindo todo manchado de pium. Tem o muruí, tem o mucuni, tem várias, a família deles. Mas é incrível, o corpo fica todo manchado de tanto eles ferrarem você. E isso até hoje existe. Mas como combater? Eu não sei como é. Isso na parte da biologia, eles explicam muito bem como é que funciona. Como combater esse enxame de pium. Será que é quando seca demais? Eu não sei como falar. Eu já passei por isso lá. É muito pium. Aqui no Madeira,
eu vi uma situação, andando no Rio Madeira, ali no Beiradão, o cara estava fazendo um açaí na gamela, naquela, é tipo uma bacia que eles fazem de árvore. Pega uma árvore e faz uma bacia no tronco, que se fala de gamela. O cara estava ali fazendo açaí e tinha dois camaradas do lado com a toalha só batendo nele, porque as mutucas é aquela que ferra, sei lá, parece que ela tem uma broca que sai furando. Rapaz, eu vi aquela cena, mas é 7, 8, 10, 15 mutuca. E o cara que está trabalhando aqui, o outro está trabalhando ele também. É incrível, é uma dança, porque se deixar, aí o cara não consegue trabalhar. O mesmo é o P1, certinho? Olha lá. Aí sim, pode jogar, pode abrir para nós, aí sim. Aí é a farmácia. Os remédios a granel. Os ciclos das doenças e as sucessões epidêmicas mantinham as populações sob a constante ameaça de tremenda fatalidade. Essa daí, eu trouxe para vocês, seria a farmácia da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Ô, professor, o senhor está falando sobre o Guaporé, as doenças, ele está mostrando a farmácia. É para você ter uma ideia. Lá no Guaporé, se utilizava o medicamento da floresta, ou quando vinha também de São Paulo, de Belém. Mas aqui, por exemplo, você tem o remédio a granel. Hoje você pega uma infecção, você vai na drogaria, na farmácia, compra o medicamento, mas você acaba não tomando todo. Eu comprei uma caixa de pílula com tantas cápsulas. Eram 30, eu tomei 20 e fiquei bom. E o restante vai embora. Acaba que o cara não toma todo. Aí isso é prejudicial. Nesse caso aqui, não. Você vai tomar tantas colheres. Então, é servido isso daí. Certinho? Claro, aqui nós já temos um paciente, né? Nós temos um paciente ou dois pacientes, aí temos um farmacêutico ali que acaba receitando, etc. Tá? Ó, o Barão de Melgaço, ele fala da existência de um médico francês que estava na região de Pedras Negras. Isso no ano de 1751. O nome do fera, Jean Batista Adoleu, que já atuava naquela região fazia o quê? 10 anos. Certo? 10 anos. Então, ele já sabia da cultura, como que se tratava de determinada doença, e a própria floresta, ela dava ao cidadão ali os conhecimentos, né? Uma árvore tal, uma folha tal, uma semente tal, você toma... Nossa, aí... É por isso que a Amazônia é muito, muito, muito cobiçada, devido a essa riqueza da fauna e também da flora. Então, Jean Batista Adoleu já atuava naquela região há mais de 10 anos. Então, digamos aí que lá no 1740, ele já estava por ali. Os tratamentos, olha aí, acabei de falar, os tratamentos eram a base dos conhecimentos da medicina popular, principalmente a medicina indígena. Claro, a pagelância já conhecia, determinado incenso, folha, enfim, utilizando-se de saber indígena e também saber africano. Os negros africanos que não vieram para cá também trouxeram os seus conhecimentos e também descobriram novos conhecimentos na nossa região. Algumas vezes o tratamento vinha da Europa, das chamadas farmacopeia. E hoje aqui em Porto Velho, por exemplo, você encontra, em várias partes do Brasil e do mundo também, você encontra essas lojas que acabam vendendo esse tipo de medicamento naturais. Para desinchar, por exemplo, para isso, para aquilo. Nossa! Olha aí, raízes e ervas
que curam. Eu já ouvi muito. A minha mãe, por ser dessa região, ela falava muito dessas folha, são raízes, óleos, banha. Banha de cola, por exemplo, serve para quê? Para isso. Que mais? Banha de tartaruga, para isso, né? Banha de carneiro. Então, tem essa cultura popular, essa crendice, né? E, ao mesmo tempo, também as raízes, as cascas das árvores. Né? Isso acaba curando. Isso é o saber indígena, é o saber africano. Que o cara, não tendo como escapar, não tendo remédio, aí, você vê, tem gente aí, ó, você passa no interior desse aqui de Rondônia, baixando o Rio Madeira, você vê locais onde as pessoas não vêm à cidade para comprar remédio. Não. Lá eles têm, dor de barriga, vai lá, toma isso daqui. Eu estou com infecção, toma isso daqui. Pega lá, vai lá no quintal, pega duas folhas, 3 folhas, e aí ferve, faz o caldo, dá o chá para ele, entendeu? Ou para o cara inalar, tudo isso. Ou vai ali, pega uma casca de árvore para travar e vai. Cara, e assim, é muito, muito, muito enriquecedor essa cultura. Para a sífilis, por exemplo, utilizava-se o mercúrio. É isso mesmo, o mercúrio de garimpo, né? Já para a malária, o remédio era a quinina, que era extraída da árvore da quina, a casca, descoberto na capitania do governo de Caetano Pinto de Miranda, Montenegro, no ano de 1798. E aí começa a trabalhar da própria essência, da matéria-prima, que é a árvore da quina, o produto, que é tanto o líquido como também as pílulas voltadas para o tratamento. E aí, a quinina é uma substância utilizada no tratamento de malária e arritmia cardíaca. Quando você percebe o coração está sempre acelerando, então pega-se a planta, a quina, e aí tem todo um processo. E é interessante, dentro dessa leitura que a gente faz da biologia, né, com a medicina, como que você transforma essa planta em medicamento. Em alguns casos, você resseca, desidrata a planta, a folha, a flor, a árvore em si, para poder transformar em medicamento. O maculo era tratado com um preparo de erva de bicho, limão, pólvora, pimenta e cachaça. Para as doenças pulmonares, febre, catarrais e hiperurisia, utilizava-se a aguardente. No século XIX, o Guaporé registrava todo tipo de problema para a sua manutenção. Entre esses, a descolonização do alto índice de mortandade. Isso aqui é o Guaporé, vocês estão vendo. Rio Guaporé, na época da chuva, acaba se transbordando essa imagem magnífica que vocês estão vendo. Tá bom? Mas olha só, acabou. Acabou. Vem para mim. Daqui a pouco eu estou voltando para poder fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí, que é muito rápido. Já estou de volta. Tchau, tchau.